recebemos uma ligação. E nessa ligação era um homem e ele disse assim: eu quero convidar a Stephanie Absoluta para vir cantar. E eu pago 80 mil no show dela. E naquele dia, naquela noite, daquela ligação eu renunciei. Eu disse, não, a partir de agora eu vou cantar só para Jesus. E a gente estava passando necessidade dentro. Então, eu estou impactado até agora com a fala da cantora Stephanie acerca da sua convenção. Queridos, preste atenção nisto aqui, vai edificar muito sua vida. Olha. Aquele CrossFox, ele capotou 4 vezes. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional. E foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia e sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente. E a gente juntava no palco, né? E aí na manhã seguinte a gente abria. Eu abria com os dançarinos, com a pessoal, a equipe da banda. Eu estava cantando naquela noite na Bahia e juntamos todos os presentes, como foi na manhã seguinte no hotel, nós abrimos os presentes. E aí um daqueles presentes eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, era um aspecto diferente. E quando eu abri, era um trabalho de feitiçaria que fizeram pra mim. Era um pé de galinha com sangue, com pena preta. Eu gritei, comecei a gritar no hotel. E minha mãe foi lá, a gente estava afastada, a gente entendia que a gente tinha que orar, a gente só orou o Pai Nosso. Oramos ali o Pai Nosso. Ó. Minha mãe colocou fogo. A minha irmã mais nova, ela, mesmo a gente estando afastada, ela sempre teve esse dom, né, de Deus revelar ela em sonho. E aí ela teve um sonho com eu e a minha mãe pegando fogo. E aí ela disse, olha, eu tive aqui um sonho com a senhora e a Stephanie pegando fogo. E eu acredito que alguma coisa que vai acontecer com vocês. E aí pronto. Aí eu fiquei muito nervosa com a minha mãe. E minha mãe era 24 componentes na banda. A gente tava vindo da Bahia. Na época a gente morava em Picos, no Piauí. E o ônibus foi bem devagar. Porque a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com a banda. E não aconteceu nada. A banda, todo mundo foi pra sua casa. E quando foi na madrugada eu comecei a sentir muitas dores. Muita cólica, muita dor no pé da barriga. E aí minha mãe, o nosso médico, né, o médico particular, a gente teve que sair de Picos pra pegar pro interior. E pegamos a estrada carroçal. E entrei no carro, eu já tinha ganhado o carro, que é aquele carro amarelo no programa de TV. E nós entramos, só eu e minha mãe dentro daquele carro. E de repente, a gente estava na estrada e de uma hora pra outra, eu olhei pro braço da minha mãe e o braço dela começou a se arrepiar. Como era interior, e a gente estava bem devagar, eu estava sem o cinto. Ela disse, ó, coloca o cinto. E aí eu coloquei o cinto e em questão de segundos apareceu uma neblina na frente do carro. Do nada. E o carro começou a acelerar sozinho. Eu até pensei que ela estava brincando, porque o carro não acelerou bem devagar, aos poucos. Ele acelerou muito forte. O carro acelerou muito forte. E eu falei, eu não tô acreditando. E ela disse, ó, e ela levantou a perna, né? E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. E o carro capotou 4 vezes. Foi perda total. O carro ficou com as rodas pra cima, ele capotou 4 vezes, entrou lá dentro de uma roça. Nós saímos de dentro daquele carro e eu fiquei tocando ela pra ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia muito bem. Vai que a gente é alma, né? E a gente já... Aí eu olhei pra dentro do carro pra ver se o nosso corpo tava lá, porque foi inacreditável, ele ficou parecendo um maracujá amarelo. Que ele já é amarelo, né? Ele ficou parecendo um maracujá amarelo. A gente olhou, deixa eu ver se meu corpo tá ali. Não tava, o corpo de idade, a gente tá viva. E a gente deu glória a Deus, né? A gente tava passado, deu glória a Deus. Te ri, mas é sério, mas foi um livramento de Deus ali, né? Foi um livramento Cuidando, muito grande de Deus. Muito grande. Meu Deus do céu. Uma certa vez eu tava em casa, que a gente se reunia, toda a família, né? E aí a minha mãe falou, ó, a sua tia vai pregar no interior. E aí eu me preparei, me organizei, vamos. E quando chegou naquela igreja simples, humilde, eu olhei pra aquele povo e disse, eu não tenho isso. Eu não tenho essa presença. A glória de Deus estava na igreja. O Espírito Santo de Deus falava comigo através da canção, através dos louvores, através da palavra. Eu comecei a ficar constrangida com tanta glória, com amor, com a presença de Deus. Eu comecei a chorar. E aí todo mundo olhava pra mim. Eu acho que as pessoas que são conhecidas, elas sofrem um pouco com isso quando vai pra uma igreja, porque as pessoas ficam muito olhando, elas querem ficar mais à vontade, né? Uhum. E aí as pessoas ficavam olhando pra mim. Eu disse, eu vou sair, porque eu não paro de chorar. Meu olho já tá inchado. Eu vou sair dessa igreja aqui e vou lá pra fora. Aí eu dei uma desculpa aqui, olhar o meu sobrinho lá no carro. Não fui olhar meu sobrinho, coisa nenhuma, que ele tava dormindo lá dentro no carro. E ali eu fiquei lá fora. Eu fiz uma pergunta pra Deus, no meu pensamento. Eu falei com Deus ali, só no meu pensamento. E eu disse, Deus, eu não paro de chorar. Se hoje é o dia de eu voltar pra tua casa, eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor toque em um dos meus. Aqueles que foi comigo dentro do carro. Eu falei, Deus, se é o dia de eu voltar pra tua casa, eu quero uma prova. E quando eu pisei o pé na porta da igreja, o Espírito Santo de Deus tocou na minha mãe. Minha mãe estava cantando no corredor,
Minha tia estava pregando naquela noite. A minha mãe estava cantando, ela caiu na hora. E o pastor entendeu que era um mistério da parte de Deus. Ele disse, não toca nela, ela está tendo uma revelação. É ela e Deus, pode deixar. E aí é que eu chorava muito. Aí é que eu chorava. Por quê? Porque eu não tinha orado em voz alta. Eu tinha apenas pensado, e eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, dentro da minha alma. Eu jamais imaginava que Deus realmente fosse me ouvir. O pastor naquela noite disse, quem quer aceitar Jesus? Naquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu costumo dizer que Deus, ele permitiu eu viver o que eu sonhava para me entender que meu sonho não era tudo. Mas que a presença dele era tudo que eu precisava. Eu tinha um vazio no meu coração. Eu estava no meio dos holofotes, no meio das câmeras. Eu estava lá nos camarins, mas eu estava com vazio dentro de mim. E cantando, eu sou linda, eu sou absoluta. E não tinha nada de absoluto, não dava nada completo. Nosso Deus sabe trabalhar. Amado, o mundo espiritual, eu tenho dito, tenho afirmado, é muito mais real do que o mundo físico. Olhe o que aconteceu para que ela viesse reconhecer o Senhor como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida. Necessário alguém fazer uma obra maligna, elas passaram por uma situação onde os espíritos estavam atuando, tentando provocar a partida delas, Deus dando livramento, até que num culto Deus, através da sua intercessão no íntimo da alma, viesse confirmar, mostrar para ela o tamanho, o grande projeto que tem sobre a vida desta mulher. Eu creio que muitos aqui também foram chamados por Deus de uma forma extraordinária, inclusive tiveram uma experiência no mundo espiritual. Se isso é verdade e você desejar, comente aí, deixe nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição todo o podcast, ali o link de todo o podcast para você estar assistindo caso deseje. A verdade é que até então eu tenho visto alguma coisa sobre a cantora Stephanie. De fato, ela tem procurado servir a Deus com verdade, com sinceridade. Inclusive já rejeitou até propostas aí grandes de dinheiro para voltar a cantar no secular, porque ela decidiu louvar inteiramente ao Senhor, tem pregado com muita autoridade. E pelo que eu ouvi falar, é uma mulher de oração, de subir monte e de se envolver verdadeiramente com o Senhor. O meu intuito é que eu e você oremos pela vida dela, para que Deus venha sustentar e continuar efetuando essa obra de forma gloriosa, santificando, purificando, usando, dando graça, unção, poder e autoridade, para que a obra de Deus seja feita com excelência para a glória de Jesus. Amém? Nós vamos finalizar agora com oração, mas eu preciso me direcionar a você que precisa de uma renda extra aí, trabalhando no conforto da sua casa com esse aparelho de celular conectado à internet. Tem pessoas que acham que é brincadeira, que é engano. Infelizmente existe muito engano no contexto atual, mas é algo sério, e você clicando neste link, você vai ser redirecionado lá para o verdinho, e ali a nossa equipe vai te explicar tudo. Então, corra lá, amém? Vamos orar agora. Pai bendito e santo, Deus eterno, neste momento, Rei da Glória, nós oramos, louvamos ao Senhor pela vida da cantora Stephanie, pelo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer na sua vida por intermédio da tua serva, que o Senhor venha sustentar, fortalecer. Visita também, meu Deus, tira irmão, essa pessoa que está comigo em oração aqui agora, que a tua unção, teu poder, a tua graça, vem envolver esta pessoa, levantando com glória, poder e autoridade, para que seja um canal teu nesta terra. Meu Deus, é assim que nós te pedimos, por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.